Ok. Pessoal, então agora... Professor, não coloquei aí na transmissão, só coloquei a gravação, só um minuto. Ah, é verdade. Só a gravação. Então, vou começar agora. Ok. Então, pessoal, dando prosseguimento ao nosso congresso, agora nós vamos para uma palestra muito importante, né, dedicada a um assunto atualíssimo, né, que é Business Intelligence aplicado a empreendimentos. Né? Então, toda essa questão, né, das conexões entre esse mundo de informações que caem, né, são despejadas na mesa lá do engenheiro, e o engenheiro precisa ter ferramentas, né, eficientes, eficazes para fazer a gestão, né, a gestão de um empreendimento, né, não apenas da obra. E o Roger, né, ele tem uma história profissional bastante interessante, né? Ele não é professor, ele é profissional. E ele começou lá numa empresa de projeto de estruturas, né, que eu ajudei a fundar, inclusive, mas eu já não estava na empresa quando ele participou dela. E depois ele foi para... saiu da Estrutural, que é essa empresa, foi para a Plaenge, aí depois da Plaenge, né, aí ele já tinha saído da área de estruturas, foi para a área de construção, né, aí foi parar nas gestões da vida, e aí ele trabalhou como gerente de obra lá na Chain, né, engenharia, né, e foi depois para a Gafisa. Bom, tem uma história bastante rica, né, e ele foi evoluindo, né, a experiência dele foi não crescendo, né, e hoje ele vai apresentar para vocês aqui o potencial dessa ferramenta fantástica para os engenheiros, né? Então, eu chamo especial atenção, porque a grande maioria dos engenheiros vão trabalhar nas construtoras, né? E o engenheiro é, por vocação, um grande gerente, né? Ele trabalha fundamentalmente, eu acho que talvez a nossa grande atividade seja essa, gerenciar, né? Em todos os campos, né? Até... né, aquilo que a gente imagina que não seja gerência, é gerência também. Então, é um grande gestor, né? E o próprio mercado entende o engenheiro como um grande gestor e até rouba engenheiros para outras atividades, né? Você vê muita gente aí trabalhando no mercado financeiro, gerenciando, né, empreendimentos fora do nosso cercado aí da engenharia civil, dada essa capacidade que a gente acaba desenvolvendo. Então, eu chamo a atenção de todos aí, prestem muita atenção à palestra do Roger. Ele está sediado em São Paulo, ele está há uns 20 anos em São Paulo, trabalhando bastante, oferecendo esse tipo de serviço, né, esse tipo de consultoria, né, e eu chamo especial atenção de vocês, alunos, e de vocês, né, engenheiros que estão aqui nos assistindo também, né? Nós temos vários ex-alunos convidados, né, que estão aqui atentos, né, a essas novidades, né, que vão facilitar e vão nos tornar mais produtivos, né, e colher resultados melhores no nosso dia a dia. Então, gostaria de passar a palavra ao Roger, né, e aí depois, no final, a gente abre para algumas perguntas e, dessa maneira, concluir o nosso congresso. Ok? Roger, com a palavra. Boa noite, professor. Boa noite, alunos, engenheiros que nos assistem, pessoal da construção. Eu, como o professor falou, eu tive uma trajetória um pouquinho estendida, tá? Passando por várias áreas. Então, eu trabalhei com projeto, eu trabalhei em obra, eu trabalhei com gestão de projetos no nosso projeto mesmo, estrutura elétrica, hidráulica. Trabalhei depois com a parte de planejamento, então físico, financeiro, e com isso, no fim toda essa trajetória, trabalhando com planejamento, a gente vê que as ferramentas que a gente usava até então, era o Excel, né, principalmente, a ferramenta mais utilizada, ela não é
suficiente para a gente fornecer aos gestores com facilidade, tá? Uma informação atualizada rapidamente, diariamente. Pensem que, na maioria dos casos, na grande maioria, a atualização é mensal. Mensalmente se faz uma verificação de orçamento, se faz um fechamento, né, a partir de cronograma, do avanço físico da obra, e faz a programação do caixa que a obra vai gastar. Então, essa dinâmica longa, porque as nossas obras aí, empreendimentos verticais, comerciais, residenciais, começa com 24 meses, tá? A gente está falando aí de 20 meses para cima, vai, se for menor. Então, essa periodicidade de 30 meses, 30 dias para a gente ter as informações é muito longa. E também a qualidade dela com que ela vem, a forma de integração não é muito boa. Eu vou mostrar aqui para vocês, e o professor sempre orienta, e não, tem gente nova, aluno do 1º ao 5º ano, então tem gente que precisa entender como é que as informações se conectam e qual que é o resultado final. Aqui eu estou mostrando uma tela aqui, só uma imagem para vocês verem um pouco da integração da parte física com a parte financeira, tá? E mostrando que essa informação é que ajuda o gestor a tomar a decisão. O que está estourando de custo, ou o que não está, o que está precisando verificar se está sendo pago muito rápido, além da velocidade que está sendo executado. Então, você consegue, com informações tipo essa, chegar nessas tomadas de decisões. Tá? Eu vou passar aqui por uma trajetória de informações para a gente chegar. Como que chega no final você fornecer para um gestor uma tela como essa, em que você tem aqui a viabilidade da obra sendo mostrada e atualizada online. Aqui a forma como nós trabalhamos, e como o professor falou, eu não sou professor, tá? Eu tenho um curso online, mas eu não dou aula em instituições igual a que vocês estão frequentando. Isso aqui é entregue para consumidor final, para o gestor mesmo de construtora, tá? Então, isso aqui é uma tela que nós vamos chegar nessa informação. Para isso, nós precisamos passar um pouco na etapa, entender como que se forma essa quantidade de informações no dia a dia de um engenheiro. Para chegarmos no ciclo de vida, né, do empreendimento, para chegar na entrega do empreendimento, às vezes muitos trabalham na construção, para-se aqui na oitava, na entrega. Outros continuam, né, na operação, então se estende, e a manutenção depois. Tá? O normal nos projetos de construção, na vida da construção, é parar aqui na entrega. Começamos aqui por esse grupo amarelo aqui de viabilidade. A gente precisa ter uma planilha de viabilidade. Esse projeto, sendo a gente que contrata, ou que a gente que é contratado, ele tem uma origem. Foi-se estudado que esse projeto era viável, que teria caixa para tocar o projeto, que teríamos um orçamento dentro das expectativas para que o preço de venda, que é o preço de venda quem define o mercado, não é a gente não consegue dizer que vai cobrar R$7.000 o metro quadrado em tal bairro, sendo que lá é 4.000. Tá? Então, não é a gente que faz esse preço, o preço é o mercado, quanto que se paga naquela região. Então, dentro desse orçamento, dentro da viabilidade, quanto que sobra de lucro? Ok, o lucro, decidir que o lucro é satisfatório. Então, vai sobrar no final. O nosso fluxo de caixa vai ter uma sobra no final, que é o lucro. É para isso que se trabalha, nós trabalhamos para o lucro. Tá? Para isso, para a gente continuar, para começar a executar a obra, a gente precisa dos projetos. Então, aqui foram feitos, às vezes, um croquis, um estudo de massa, já aqui, né, junto com um projeto arquitetônico bem básico,
começa a definição propriamente dita dos projetos que vão compor a obra, dado que foi escolhida a obra ser iniciada, que ela vai ter um retorno para o investidor. Após o projeto, ou durante o projeto, com um projeto simples, um projeto um pouco mais detalhado, você tem algumas fases de orçamento. Você tem a parte do orçamento paramétrico, então aqui a gente usa taxas e parâmetros para se estabelecer esse macro valor, essa ordem de grandeza de um orçamento, para que a viabilidade seja feita. Depois nós precisamos um orçamento mais já tendendo a executivo. Então, o orçamento de obra, o orçamento inicial da obra, com os projetos que estão disponíveis no momento. Então, aqui você já começa a quantificar, a conseguir passar para um fornecedor ele poder usar esses projetos que já estão prontos para gerar um orçamento, e você compor o seu orçamento, e nisso você já começa a ter curva de materiais, quantitativos, os serviços que vão ser necessários contratar, tá? E percebam, cada item desse aqui, ele pode ainda ser desdobrado em informações, em mais informações por trás, para montar esse item. Então, temos possibilidade de atuação em cada item desses, grandemente atrás, gerando informação, tá? Para compor o item. Chegamos aqui na lista de materiais detalhados e especificações de equipamentos, que seria um detalhamento do orçamento, tá? E um detalhamento do projeto. Nesse ponto, já temos grande volume de informação e o desejável é que a gente pudesse começar uma obra aqui, com o orçamento já pronto, com os materiais especificados. Às vezes não é o que acontece, a gente já começa o orçamento, mas o projeto arquitetônico às vezes ainda está batendo o martelo, ainda não está no executivo, não foi determinado todos os itens, tá? Mas esse aí é o dia a dia de obra. Temos muita informação aqui, estamos ainda nem começando a obra, praticamente dito, tá? No ciclo de vida do projeto. Vamos para o próximo item. Nós temos aqui, ó, o cronograma e a implementação. Essa parte inicial, né, de planejamento do como vai ser executado, qual vai ser a velocidade que a gente vai ter de execução, então quais serão as atividades que serão executadas mês a mês. Isso nos dará uma curva S no final, que é a curva do avanço físico da obra, a curva acumulada do avanço físico, tá? A gente define as metas mensais, então, de produção, o que precisa estar pronto no final de cada mês para que a obra seja entregue no prazo. Através dessa definição que a gente pode aqui colocar como cronograma uma definição macro, de longo prazo. As metas mensais já é uma definição de médio prazo. Então, você já tem ali um período de 30 dias. Essa definição de 30 dias precisa ser detalhada para a equipe de obra para se transformar em semanal e diário, o que vai ser feito na obra, tá? A curva de desembolso, a gente pega o cronograma, então aqui o cronograma, vemos o que vai ser executado em cada momento e como eu vou pagar o que vai ser executado naquele momento. Então, por exemplo, aço, antigamente se pagava com 21 dias, agora está se pagando com 14 e algumas vezes até 7, por causa do problema da pandemia. Mas você colocava esse delay de 21, 30 dias do executado para o pagável, tá? Do que vai ser pago. Mas tem algumas atividades que a gente tem que tomar conta, tem que prestar atenção. Por exemplo, elevador. Elevador você contrata aqui no início da obra e vai pagando mensalmente para o elevador ser fabricado e ser entregue no final da obra, ok? Então, saber quando a atividade é executada e quando ela vai ser entregue, junto com como se paga cada tipo de serviço, isso nos permite fazer uma curva de desembolso, tá? Então, a programação semanal que eu falei, o cronograma, como nos dá quando a tarefa precisa ser executada,
nós podemos detalhar o cronograma, conectar, vamos dizer assim, no cronograma, as atividades de suprimentos, de quando precisa ter um levantamento de quantitativo, para que esse levantamento de quantitativo gere uma requisição, e essa requisição chegue para suprimentos começar a procurar os fornecedores, fazer a cotação, fechar com o fornecedor, e fechou, contratei o fornecedor ainda tem, beleza, fiquei sabendo hoje que eu estou sendo contratado por vocês, nós fechamos aquela cotação, agora virou contrato. Então, o fornecedor ainda precisa de uns 10, 15 dias para se mobilizar e ir para a obra para começar o serviço, dependendo da negociação. Então, isso nos dá mais informação aqui na parte de suprimentos. A parte de estrutura, de como nós vamos... Aqui a estrutura, não pense na estrutura física, tá? Concreto, aço. A estrutura de acompanhamento, como que vai ser formado, como vai ser cadastrado quem trabalha com sistema ou com uma planilha, como vai ser controlado e como vai ser acompanhado durante a obra. Entre outros, a parte analítica do projeto, seguros que você precisa definir, licenças. Então, nessa parte tem muita coisa. Eu faço, nesse momento aqui, uma pausa para a gente falar da parte da implementação, aqui é a parte de controle de custo. Quando falamos, principalmente na obra, nas principais informações que são geradas e são requisitadas por quem é gestor de empresa, para alta gerência, o primeiro item a ser acompanhado é a parte financeira. Não tem o que se falar. O financeiro manda. Temos aí a parte do PMBOK, por exemplo, que nos diz que temos lá 9 áreas de conhecimento para fazer uma gestão. Tem lá RH, tem implementação, tem o início do projeto, tem a finalização do projeto. Porém, na vida real, no dia a dia das construtoras, o que vale é o triângulo financeiro, qualidade e tempo. Esses são os principais itens, eu não coloquei aqui, tá? Mas é o básico do acompanhamento, da gestão de alta gestão. Quando você está no canteiro, aí, claro, você precisa se preocupar com a RH, precisa saber quando a equipe tira férias ou não, precisa saber se o seu empreiteiro está com o pagamento em dia do pessoal, precisa saber controlar a documentação que ele tem que entregar junto com a medição de serviço. Então, claro que eu não estou desconsiderando as áreas do PMBOK, mas eu preciso enfatizar para vocês que na vida corporativa, o financeiro é mandatório. Depois você tem as questões de qualidade e prazo, porque você precisa entregar, você precisa ter a finalização. Você não pode ter uma qualidade fraca que vai te gerar manutenção depois. Então, esses itens ficam complementando a situação da parte financeira. Então, aqui você tem tendência de custo de obra. A tendência de custo, aqui eu mostro uma das tendências que nós usamos para fornecer para os nossos clientes. Tem todos os itens orçados. Aí, nesse caso aqui, a gente não tem, dentro desses itens, os insumos, composições. Isso a gente não tem. Porém, os grupos de serviço, grupos de entrega, grandes grupos, aqui, ó, projeto de fachada, projeto acústica, que foi definido com valor, lá na parte de orçamento, você vai acompanhar. Então, dessa forma aqui, que eu estou mostrando para vocês, você chegou nota fiscal, ou antes disso, contratou algo, ou fez um pedido de algo, uma entrega de material. Você tem uma expectativa de gasto, de consumir uma verba. Então, você tinha uma verba prevista, essa verba prevista é o seu horizonte de onde eu vou conseguir, o que eu tenho
de meta para ser feito de contratação, tem que ficar dentro daquele valor, e esse valor vem para a parte de contratado, logo que você está feita a contratação. A partir do momento que você vai gerando medições e vai tendo o fluxo financeiro de contas a pagar, programação de pagamento, contas pagas, você vai entendendo e verificando item a item do seu orçamento o que foi acompanhado, qual foi o resultado realizado. E aqui está o grande desafio da engenharia, o controle de custo. Ainda mais agora. Nós estamos com preço de venda estagnado por causa da crise gerada pela pandemia, porém, a falta de insumos e a velocidade de retomada foi muito maior do que a velocidade com que as empresas conseguiram abastecer o mercado, levou uma alta gigante de valor de materiais. Então, aço teve 35% de aumento, cobre 80%, alumínio uns 40%. Então, teve vários itens que aumentaram demais o custo. E como conseguir, então, permanecer dentro do orçamento e conseguir manter o custo previsto lá na viabilidade para que se tenha um lucro no fim? A gente não trabalha de graça. Todo mundo aqui trabalha para receber o salário em casa. Esse é o seu lucro, esse é o resultado do seu trabalho. Um investidor que está despendendo gastos e fazendo esse empreendimento, ele pretende que no fim, mesmo pago, juros, para às vezes ter um financiamento que você precisa ter com o banco, o desembolso, a curva de desembolso que você teve inicialmente, até ter esse financiamento, você teve que colocar dinheiro seu. Tudo isso aí você espera que tenha no final um retorno maior do que o que você investiu, que sobre dinheiro. Então a gente precisa estar muito atento nessa parte da tendência de custo e do acompanhamento financeiro das obras. Tá? Vamos passar mais um pouquinho, vamos adiantar. A parte final, entrega. Tem muitas certidões a ser controlada. Tá? Entrega ao condomínio, entrega das unidades aos condôminos, entrega da chave, fazer a vistoria. O condomínio não aceitou, a porta está com... Alguém entrou lá e deu um chute na porta, a marca de pé lá. Tem que ir lá, voltar lá e fazer uma demão de pintura para poder esconder. Então, você tem muita informação aqui nessa parte da entrega, que é para você ter uma garantia legal perante aos órgãos públicos, perante aos seus clientes, que legalmente você cumpriu todas as etapas e que você possa, com isso, tirar o habite e poder entregar a obra ao cliente. Tá? Então, tem muita coisa a ser controlada. Isso aqui também pode ser motivo de gerar um controle, uma inteligência do negócio que capte essas informações e dê painéis com essas informações. Tá? Temos aqui a parte de teste de materiais, comissionamento, então tem a parte de manual do cliente, pasta do síndico, as-built dos projetos. Os projetos foram feitos, mas, porém, muitas vezes, agora nós temos o BIM para ajudar na detecção prévia de problemas, tá? Com os projetos, de interferências, mas muitas vezes a obra que precisa tomar decisões junto com o projetista da área, mas para fazer alguma alteração, porque não passa um cano, não foi prevista o furo na viga, o furo na viga foi previsto, mas a obra não deixou, então pode furar com a extratora? Não pode? Vamos contornar? Isso faz uma alteração no projeto. Elétrica e hidráulica acontece muito isso. Então você precisa fazer esse transferir o que aconteceu durante a obra para
os projetos e dar uma finalização dos projetos. Manutenções. A parte de manutenção é uma parte também que leva muito o controle que se faz das manutenções fazem com que você gere informação para o negócio. Então, você está tendo muito chamado na obra que você acabou de entregar na parte de esquadria. A esquadria não foi bem assentada, não fizeram muito bem a impermeabilização em volta da esquadria, está entrando água. E nisso está estufando a pintura dentro, está entrando umidade. Se você viu que você teve para isso, você tem que ter controle, tem que ter registro de informação. Se você tem o registro que lá está muito alto os chamados de esquadria, você prevê para as obras que já estão em andamento cuidados ou alterações, às vezes no detalhe construtivo, para que você não tenha essa dor de cabeça, porque é uma dor de cabeça com o cliente já morando, você entrar lá com uma equipe para poder fazer uma manutenção. E outra, você não tem esse custo, principalmente não ter o custo. Então, ralo entupido os principais itens de manutenção: ralo entupido, vazamento de esquadria ainda é maior que ralo entupido, e ralo entupido é sifão entupido, então do tanque, ou do vaso mesmo, ou de pias, são os itens que mais são chamados em assistência técnica na parte de manutenção, no momento de manutenção. Tendo essa informação, você consegue fazer com que você tenha correção prévia para não ter esse gasto. Tá? Então, aqui nós passamos um pouco no ciclo de vida do empreendimento. Com isso, vocês viram a quantidade de informações que nós temos que controlar. Mas hoje a gente tem muita ferramenta. A gente tem o celular, que muita gente pode estar até assistindo aí pelo celular. Hoje ele é muito melhor que o computador que eu fiz a faculdade. Eu só comprei uma impressora matricial no último ano para imprimir o TCC. Até então eu fazia com uma impressora jato de tinta. Até então eu fazia com uma matricial. Todos os trabalhos entregues na faculdade. O professor Pletes, ele usava ainda calculadora de 4 operações lá. Usava régua de cálculo lá no tempo. Imagino eu estou até falando aqui, o professor não está para se defender agora. Mas cheguei a usar assim. Mas é uma evolução. Nós temos essa evolução e hoje nós temos muita ferramenta à nossa disposição. Eu vou mostrar para vocês agora quanto tempo, aqui agora, não para os veiacos que possam ter visto, tá? Mas para os alunos mais novos, quanto tempo, pensem aí, em quanto tempo leva para construir uma casa? Está aqui, ó, um projeto de uma casa, quanto tempo leva para fazer isso? Se pensarmos que essa casa tem mais ou menos uns 200 metros quadrados, como que a gente faz para executar essa casa? Qual o conhecimento do negócio, da atividade da construção que você precisa ter para que você reduza o tempo? E, reduzindo o tempo, por que muitas vezes a gente fala muito na redução do tempo? A redução do tempo está ligada ao menor gasto financeiro. Se você gasta 6 meses para fazer uma casa, você consegue reduzir para 5, é um mês a menos de salário para essa atividade. Então, o seu empregado, ele está alocado lá 12 meses no ano para fazer 2 casas. Agora não, ele está alocado para fazer 2 em 10 meses, sobra 2 meses para ele começar uma outra casa, para fazer 2,5. Tá? Então, essa redução do tempo, ela sempre tende a aumentar o seu custo, o seu lucro, o seu rendimento financeiro, você não ter o custo. Então, vamos ver aqui um vídeo. Deixa eu ver aqui se está muito alto. Aparece o som? Ok, Adriano? Tá um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. Se conseguir aumentar um pouquinho mais, acho.
Percebam a época que nós estamos, que são as imagens. O ano aqui é 1984. Eu tinha 4 anos. Tá? Percebam o que foi feito, a tecnologia empregada e quanto tempo vai ser construída essa casa. Ele vai mostrar aqui. Olhem bem como foi feito o planejamento da casa. Foi feito minuto a minuto para cada funcionário. Olha só, o pessoal com esse planejamento, olha quantas cabeças ali estavam numa sala pensando para fazer o planejamento. Para construir essa casa. Esse é o projeto da casa. A gente só consegue pensar uma melhoria para o futuro se você tem dados no presente que levem a você a analisar e poder mudar alguma coisa para melhorar o rendimento, facilitar. Olhem isso aqui. Claro que isso aqui foi uma competição, tudo, mas pensem no que é uma construção nossa aqui. E a segurança de trabalho fica onde? Olha lá. Drywall nas paredes, o pessoal trabalhando com drywall. Percebam a técnica desse pintor. Esse aqui, ó. Olha só. Olha que magnífico um cara desse, meu. A super especialização. Telhado de shield, né? Chama o nome, aquelas placas de petróleo. Shingle. Isso. E até os... Olha lá, a comemoração do pessoal para o fim do desafio. Ele fala aqui, ó, 2 horas e 54 minutos. Mas aqui está o oficial, ó. Veja agora em time-lapse, acelerado, para ver como foi a construção da casa. Radier, como construção, com acelerador de pega, para fazer a base, o alicerce da casa. Paredes duplas de madeira. O telhado que foi pré-moldado fora, com outra equipe. – 27 anos atrás, gente. 27 anos atrás. Ok?
Então, aqui está a parte de San Diego falando. A quantidade de informação que foi gerada de registros anteriores que a empresa tinha, pense que não é a quantidade a facilidade que nós temos hoje de sistema, de planilhas, de um celular, para poder registrar as informações e ter essas informações para poder fazer estudo e fazer melhorias, tá? Fazer a inteligência do negócio, propriamente dita. Minuto a minuto o pessoal fez. Aqui, ó, pode ver que é matricial ainda. Eu chutaria aqui que deve ter uns 200 metros quadrados, tá? Já tive esse vídeo aqui, peguei no YouTube, tá? Então, pelo menos aqui, é uma casa grande. Então, assim, vamos falar um pouquinho, então, agora, por onde eu começo a fazer um BI? Roger, eu estou tenho uma construtora, eu preciso começar a ter melhores informações porque eu estou perdendo muito dinheiro. Ou tem uma obra que dá lucro, a outra dá prejuízo, e nisso eu vou levando. Eu não tenho certeza do que está acontecendo. A primeira coisa é resolver a sua dor. O primeiro item que tem que pautar o seu BI é a dor que você precisa resolver, a principal dor. Normalmente é o controle financeiro. É gestão financeira do negócio. Eu sempre falo que o segundo, para você dar início, não tente ter tudo de uma vez só. Use a regra de Pareto. 20% do controle que você vai precisar fazer, eles vão te dar 80% do necessário para você ter uma boa gestão. Os outros 80% do tempo, dos controles, são para resolver 20% do que você precisa terminar a obra. Às vezes, quem aqui que é mais experiente, desculpe, quem aqui é mais experiente em obra, sabe que uma dor de cabeça com uma nota fiscal, essa dor de cabeça, às vezes você passa um meio período ali só para resolver uma nota fiscal. E, tem toda a obra para resolver. Então, você precisa ter um mínimo que te dá muito resultado. Esse é o princípio, é o início. Tá? E com o passar do tempo, você vai afinando. Não, opa, já tenho informação aqui, estou conseguindo. Não, vamos detalhar mais esse item, porque isso aqui está pegando. Aí você começa a detalhar. Tá? Vamos mais um pouquinho para frente. Meu primeiro BI. Comece com o mínimo que você tem. Vamos falar então o seguinte. Eu preciso saber o saldo da conta, o orçamento, a lista de etapas, a lista de tarefa que eu preciso concluir. Então, comecei aqui, ó. Obra, saldo da conta, eu tenho um orçamento previsto. Até o momento, eu estava previsto gastar 2.300. Eu já contratei desses 2.300, precisei contratar por 2.600. A pandemia me ferrou. Já gastei 1.700 e dessa diferença aqui, você tem um aditivo lá que você vai pleitear com o cliente. Mas, nesse caso, se você for uma construtora contratada, e se você é o cliente que você não é o cliente, você é o investidor, você é o incorporador que está colocando dinheiro no projeto. Você está vendo esse aumento de custo aqui, ele está tirando do seu lucro aqui no final. Então, isso aqui é um BI, isso aqui é o início de um BI que você começa a ter as informações e vai aprimorando. Preciso então ter melhor contratação ou facilitar algum tipo de projeto, de processo construtivo, melhorar algum processo construtivo para que eu possa gastar menos na contratação, gastar menos material ou gastar menos mão de obra. Você começa a tomar decisões, tá? Vamos um pouquinho mais para frente. Isso daqui, essa é uma tela carregada de planilhas que a gente usava. Essa aqui, no meio aqui, era o que eu entregava, aí como o professor falou, na Chain, em 2014. Isso aqui era o BI, que tocava todo o departamento. Isso aqui é um pedaço da planilha, a gente imprimia num A3, compilando tudo que a gente tinha aqui, que era planilha. Isso daqui, ó, que eu coloquei aqui em cima, que é romaneio, isso aqui a gente tirava do sistema. Tinha lá um relatório que a gente pegava do contas pagas, para saber tudo que entrou de nota. Mas aqui você tem físico-financeiro.
você tem efetivo de obra, despesas indiretas, controle das despesas indiretas da obra. Onde deveria estar a obra? Isso aqui é um predinho, que o pessoal, quem conhece aí o predinho, isso aqui é um predinho de lado, é um jeito que a gente fez novo aqui de controlar a obra. As metas mensais e semanais que você precisa entregar, as planilhas de medições de empreiteiro. Aqui você tem resumo de perdas, o que está sendo perdido em alvenaria, em argamassa, em gesso. Aqui você tem a linha de balanço, qual é o sequenciamento da obra que você precisa atingir. A parte de controle, aqui, esse daqui é de suprimentos. A parte aqui do físico financeiro, aqui um outro físico financeiro com o cronograma pintado e o percentual executado. Aqui também é uma planilha de medição de obra. Tá? Então, planilha, gente, não pensa que tem que ter sistema para tudo, você precisa começar a ter controle. Precisa ter dados gerados para você ter dados para analisar e tomar decisões de negócio. Então, você precisa começar a registrar. O registro vem antes do controle. O controle é o que eu registrei, passou algum tipo de item, ou algum tipo de limite que eu tinha, esse estouro, aí você começa a controlar, mas antes vem o registro. Onde eu lancei o concreto? Quais foram as notas recebidas? Quanto eu gastei de volume de argamassa para executar e quanto que eu tinha orçado? A fachada, eu tinha orçado lá 4 centímetros de fachada, não monocapa, uma fachada tradicional. 3 a 4 centímetros na parte de orçamento. Ficou no prumo o prédio para executar 3 a 4 centímetros ou teve que usar, em alguns lugares, 7 centímetros? Você fez um mapeamento da fachada para saber onde está. Você precisou fazer 2 camadas, porque não dava para fazer uma só, que caía o reboco. Você teve que esperar secar o reboco e depois vir com uma outra camada para dar o acabamento. A gente precisa ter registro para gerar business intelligence. Aqui, eu vou mostrar um pouquinho nos sistemas que nós temos hoje. Eu só vou dar uma pincelada. Por exemplo, vários processos da construção, os sistemas já têm e te ajudam no registro, no controle mínimo que precisa ter. Parte de suprimento, solicitação, geração de pedido, geração de contrato, medição, entrega de nota, controle de estoque. A parte de engenharia, orçamentação, a parte de controle de insumos, a parte do planejamento, como eu vou controlar essa obra, diário de obra. Aqui já dá. Eu estou mostrando o Cienge, gente, porque o Cienge eu trabalho muito com os meus clientes e é um software online básico, você consegue abrir no celular, então ele te dá uma facilidade que muitos outros não dão, tá? Mas nada contra os outros. Trabalho com BI usando o Secom. Tenho contrato agora para usar no Mega, tá? Então, sem problema algum. Contas a receber, parte financeira, que a tesouraria usa para controlar os pagamentos de boleto dos seus clientes. Contas a pagar, o andamento do processo de contas a pagar, autorizações, tudo isso aqui o sistema dá. Não precisa inventar a roda. Pegue o que já existe. A sua dor hoje, alguém já está sentindo. Se você já está avançado, que tem uma dor que ninguém está sentindo, ou que ninguém resolveu ainda, faça um produto e venda, porque tem mais gente sentindo a mesma dor. Tá? E aqui, esse monte de informação aqui, Roger. Vamos pensar nesse caso. Eu tenho foto de obra, eu tenho lá um controle, uma planilha de meta, eu tenho o controle da tendência de custo, eu tenho o controle do diário de obra, eu tenho o cronograma da obra. Eu pego tudo isso aqui, me descabelo, faço um relatório para entregar compilado dessas informações, gero um PDF,
manda o PDF para o diretor, para o gerente da obra. Isso aqui é BI? Gente, é um início de BI. É um início de juntar as informações, mas não é BI. Tá? Quantos e-mails um diretor, um gerente recebe por dia? Gente, você recebeu esse relatório aqui, meia hora depois, já tem 10 e-mails em cima desse. E às vezes, é normal. Passar, ele não olhou na hora, vai olhar no outro dia, no outro, ou tem que caçar lá no e-mail. Não é BI. É BI começar a organizar as planilhas para que elas conversem entre si, elas tenham uma mesma finalidade e as informações sejam conectadas. Você pegar relatórios de sistema, tá? Usar banco de dados do sistema para gerar relatórios que você consiga unir, gerar um relatório que você vai colocar num Google Drive, num OneDrive, um drive acessível em qualquer computador, em qualquer smartphone. Está no caminho de inicializar, é por aqui. Ainda não é um BI. Mas quando você começa a ter as informações todas conectadas no sistema, eu tenho outras informações, CRM, parte de vídeo, que estão no outro sistema. Esses sistemas, você tem alguma conversa entre eles? Eles estão com informações que a gente possa aproveitar e cruzar para poder aumentar. Lembra daquele inicial em que eu mostrei a tendência, mostrei o avanço físico, o que estava pago, o pago sobre o físico? Aqui você começa a conectar as informações que você já estava fazendo aqui, mas aqui elas estão conectadas de uma forma que você não coloca a mão. Você tem que parar de ter o trabalho da geração do relatório e ter tempo. Isso tem que ter alguém que faça essa conexão. Hoje, a ferramenta que eu uso é o Power BI, mas tem o Tableau, tem o ClickView, tem outras ferramentas aí. Então, aqui nós começamos a entrar numa ferramenta de Business Intelligence. Essa ferramenta conecta o que você tem aqui e consegue te fornecer em várias plataformas, no celular, fornecer num tablet, no computador. Isso daqui, você começa a trabalhar com análise e não com tempo, perdendo tempo em geração. Pense, a quantidade de pessoas que você diminui quando as informações estão integradas. Ao invés de você ter um WhatsApp trocando informações lá na obra, foto da obra, e se você tem um sisteminha onde você possa colocar isso aí e esse sistema, a gente puxe no BI e apareça ali o avanço físico da obra. Isso daí é BI, é você ter uma informação conectada, disponível a qualquer hora para você tomar decisão de forma fácil para você fazer a melhoria contínua. Tá? Aqui o PDCA, a gente precisa perder tempo checando e melhorando do que planejando e fazendo a informação ali atrás. Então, a gente tem que trabalhar mais no fim, na checagem nas áreas, senão a gente fica perdendo tempo atrás e correndo atrás do rabo. Tá? Então, isso daqui é a forma, vamos dizer assim, como funciona um BI. Vamos andar mais um pouquinho. Eu quero mostrar para vocês. Aqui tem algumas telas, por exemplo, a tendência que eu mostrei para vocês antes, uma forma de analisar a viabilidade, vários indicadores. Tá? Aqui eu tenho um cronograma, tá? Que é possível acessar o que é meta, não é no BI. Isso aqui é acessível por smartphone. Qualquer smartphone consegue. Sites, isso aqui é tudo transformado numa página na internet. O programa lá, o Power BI, faz isso para a gente. Tá? Ele tem uma inteligência que você trabalha os dados ali, tem as formas de trabalhar com eles, e você, no fim, tem esse tipo de resultado, publicável e acessível em qualquer plataforma. Tá? Isso aqui no final, então,
Para você chegar aqui, ter financeiro, resumos de obra, parte comercial, como está andando, a empresa como um todo, aqui como está andando a viabilidade, a saúde do seu empreendimento, que é o fim da linha, você precisa de tudo aquilo antes, você precisa registrar, você precisa ter controle, você precisa ter onde pegar a informação. A informação precisa ser atualizada com frequência, ter boa qualidade nessa atualização. Então você consegue começar a chegar numa fase dessa. Antes de terminar, eu quero mostrar para vocês, vou voltar aqui nessa tela, um pouquinho do que a gente entrega aqui para alguns clientes, tá? Aqui já deveria estar no site. Aqui, você tem aquele relatório que eu falei. Então, não é só você analisar o relatório. Por exemplo, eu estou aqui com a estrutura da garagem. Cliquei na estrutura, ele vai me fazer a filtragem aqui da estrutura. Não me desaponte. Não fez. Vamos fazer o contrário. Tá? Não fez. Esse aqui está estourado, gente. Que é só de demonstração. Mas aqui, ó, eu consigo ir colocando as informações uma do lado da outra para poder analisar elas. Ele vai atualizando. Eu tenho um outro painel aqui para baixo que vocês vão ver. Parte de suprimentos. Como que está o andamento das contratações? Se as contratações estão sendo feitas em cada área dentro do prazo ou fora do prazo? Tá? Então, a gente consegue começar a ter, mas precisa ter dados para a gente poder fazer essa informação. Aqui, ó, eu tenho duas obras, obra 1 e obra 2, ao mesmo tempo sendo vista. Se eu pegar aqui, não, eu quero assistir, olhar a alvenaria, ele pega e me filtra em cima. Tá? Aqui, eu quero tirar esses aqui, quero colocar terraplanagem nas duas obras, quero fazer fundação e pré-obra, e vou tirar os demais. Perceba a quantidade de informação que você gera automaticamente com cliques. Pense que gerar isso aqui, o que a gente faria no Excel? Para gerar uma análise dessa, você tem que pegar as fórmulas, criar cada item desse daqui, colocar numa célula, criar a tabela ou o gráfico que vai... É complicado. As ferramentas de BI, hoje em dia, elas chegam nesse ponto. Tá? Isso aqui é o fim da linha. Então, você tem uma quantidade maior de informações. Aqui, olha só, para quem foi vendido esse apartamento? Só passando o mouse em cima, a gente tem qual foi vendido. Eu quero a obra... Não, essa daqui não, essa daqui. Ela tem 2 torres. Eu quero ver só da torre A. Como que estão os apartamentos? Eu tenho 3 aqui, eu tenho essas obras à venda. Não quero essa. Quero essa daqui. Isso aqui, gente, são... Pode ver até que o logo está antigo. São coisas que eu deixei no site para poder ter uma amostra do que é possível ser feito com informações de BI. Mas o design é a gosto do cliente. Tá? Isso aqui é da época que eu não fazia os negócios bonitinhos ainda. Agora eu estou melhorando um pouquinho, fui atrás de algumas aulas de design e começaram a melhorar. Tá? Aqui, ó, comercial de vendas, a parte a receber, a parte recebida. Como que estão as vendas em cada obra, tá? Quais são as parcelas, tipo de parcela, financiamento, ato, parcela mensal, como é que está o recebimento de cada uma? Eu quero saber da obra aqui, ó, dessa obra, na unidade aqui, ó, a unidade, como que está essa unidade? A unidade está aqui, e aqui mostrou como é que está o recebimento dela. Valor a receber, valor recebido, já recebeu o ato, valor a receber, tem uma parcela aqui a receber, então, a gente consegue navegar, ter mais informações. Outra aqui, tendência de custo. Tá um pouquinho abaixo, tá ótimo, tá menos de 100% do orçamento. Verba disponível, tá um pouquinho abaixo. Tá no... Você aqui, verba disponível, tem 35%. Você já contratou, já comprometeu do seu projeto 65% dele, tá? E como é que está o seu custo final? Já comprometi 65%, ele está 99%, ótimo. Então, você está na linha de cumprir o orçamento. Tá? Aqui, uma outra forma de você ver, perceba o seguinte, aqui, ó, fizemos um levantamento de uma obra,
tinha a estrutura do orçamento, fizemos uma verificação, era uma obra parada, o que estava executado, como que estava, em que fase que estava o gasto de cada item, e fizemos um resumo aqui do orçamento e quanto que ele tinha executado. Se eu precisar dessas etapas e abrindo, como é que foi o orçamento? Subetapa, serviço. Pensem no tempo que leva para você fazer isso aqui, gerar um orçamento, esse clique aqui, e abrir o orçamento que você fez lá no qualquer programa de orçamento, tá? Tenho aqui o orçamento, quero chegar na parte de serviço. Beleza. Roger, mas eu estou aqui, estou olhando aqui, eu quero falar sobre instalações. As instalações estão aqui, tá? O custo daquela instalação que eu cliquei, ela veio aqui para baixo, tá aqui, tá? E tá aqui, quanto que ele está representando do total, você consegue ver. Vamos outra. Inverter, eu quero fazer, eu tenho orçamento lá por etapas, agora não, eu categorizei todos eles e estou dizendo aqui, eu tenho um grupo de acabamento. O que é o grupo de acabamento? Cliquei no grupo, grupo de acabamento é pintura, revestimento, gesso liso, pedras decorativas, esquadria, limpeza, a comunicação visual, churrasqueira, tá? Não, despesa indireta, mão de obra, proteções, despesas diversas, relatório. Roger, beleza, isso aqui é a categoria, mas eu quero ver lá subetapa, como é que tá? Dentro de acabamentos, então vamos lá, vamos fechar um pouquinho. Dentro de acabamento eu tenho a torre, e tenho a despesa com subsolo, e tenho as despesas gerais. Então aqui os dados. Eu quero ver, chegar no serviço, tá aqui, canaleta de drenagem, lava-rosa, limpeza do terreno, tá? Clicou aqui, você vê o valor do item, tá? Roger, ainda quero ir mais a fundo, mais um item. A gente tem aqui o orçamento, a curva ABC do orçamento. Nesse aqui está misturado material e serviço, tá? Então você tem aqui material, aí tem mão de obra, tá? Outros aqui, eu vou colocar todos os itens. Aqui do lado tem a composição e o quantitativo. Quanto de concreto tem na obra? O concreto da obra está aqui, 2.337 metros cúbicos dessa obra aqui. E se você tivesse os dados lá separados por ambiente, ia sair aqui por ambiente, sem problema nenhum. Quantas horas de servente? Está aqui as horas de servente. Armação de pilar. Quantos quilos de aço vai entrar? O valor unitário aqui tá bem baixinho, hein? 186 mil quilos. 186 toneladas de aço. E aqui tem o valor. Então você tem uma forma de chegar a informação para quem precisa tomar a decisão. Aqui nós estamos falando um nível de média gerência, quem está na obra. O gerente da obra, o engenheiro de produção, a parte até administrativa de obra, tá? Estagiários. Vocês estão ajudando a chegar num objetivo, que é chegar no orçamento, no prazo, com qualidade, porque você tem informação para chegar lá. Para você pegar isso aqui dentro de um caderno impresso, ou dentro de um arquivo lá que está perdido na rede, é outra forma de você ver a informação, tá? E acho que é isso. Professor, não vou me delongar mais, ainda mais sexta-noite. Tem muita gente aí que está querendo sextar. A gente fica à disposição para as perguntas. Tá? Ok, Roger, ok. Eu estou assim, impressionado com toda essa tecnologia, né? Isso que você está colocando para nós, né? Principalmente para mim, né? Que eu não sou exatamente da área, eu sou estrutureiro, né? Mas eu fiquei impressionado aí com os avanços tecnológicos que a gente tem aí à disposição, né? Para fazer o controle. Eu tenho algumas perguntas aqui, a pergunta primeira que eu acho até interessante foi colocada aqui é como isso cabe dentro da realidade de uma pequena construtora, né, uma construtora de pequeno porte, como é que ela pode se beneficiar de tudo isso, como que ela pode fazer isso, quais são os custos, né, disso, qual a relação custo-benefício para uma pequena construtora. Obviamente, isso é imprescindível para uma construtora de grande porte. Agora, e lógico que é importante para qualquer tamanho. Agora, qual é essa relação custo-benefício? Como que se viabiliza isso para construtoras menores? E acho que até nesse sentido entra os serviços da tua empresa, né? Claro. Hoje tem os sistemas que
que trabalham ali, eu dei vários exemplos de sistema, Cienge, mostrei o Cienge, que eu trabalho muito com Cienge, estou virando parceiro do Cienge, tá? A AutoObras vai ser um lançamento que a gente vai fazer com BI, um BI padrão para quem utiliza Cienge. Então, se você é usuário Cienge, a gente vai pegar um usuário e senha seu do Cienge, colocar no nosso site, nós entramos no Cienge, baixamos as informações e com essas informações já tem um BI padrão pronto, sem estar personalizado. Olá. Opa, acho que vazou um som aí. Pode continuar. Então, esse tipo vamos dizer assim, facilidade ainda não está fornecido. Ainda não está fornecido. Adriano, pode continuar, Roger. Estou escutando você, tá? Ó, então, os sistemas hoje, eles não têm uma coisa completa para o que a empresa precisa, principalmente porque os sistemas, os ERPs, eles têm a parte contábil por trás. Essa parte contábil engessa um sistema conectar com facilidades do dia a dia, que hoje tem CRM. O CRM você não faz dentro do sistema, você faz fora, porque fora fica mais fácil do que dentro do sistema. Então, assim, inicialmente, para pequenas construtoras, é você ter o mínimo de controle financeiro. E para isso você precisa de um sistema. Ok. Aí, esse controle financeiro que o sistema te dá, ele vai te dar relatórios e facilidades de controle já nele. Não é o navegável que eu tenho aqui, porque eles não têm ainda isso. Isso é complexo para fazer. Uhum. Alô? Estagiário, na realidade, a gente faz isso, né? E lógico que... Deixa eu ver o que está acontecendo. Aplicação de residência também, né? Tá. Aquilo que vai acabar, né, pelo tempo... Então, como é que você resumiria, então? O resumo é assim. Comece pelo controle financeiro numa plataforma confiável. Okay. Seja num Cienge, o Cienge é um sistema um pouco maior, mais robusto. Para uma empresa, uma construtora pequena, você pode ter lá um controle, uma conta azul, que são pequenos sistemas que você consegue, por categorização, fazer com que os seus pagamentos estejam classificados para você tirar a informação. Então, esse é o ponto de partida. Entendi. Tá? Aqui eu acho que cruzou aí o áudio de outra transmissão aqui. Está aparecendo alguma coisa desse tipo. Mais uma questão, Roger. Pode falar. Para ter esse controle, né, você tem que ter um processo de coleta, né, de informações, né? Você tem que registrar essas informações. Isso, né? Tudo isso, né, é importantíssimo, porque vai garantir qualidade, vai garantir produtividade. Como é que você coloca isso para a pequena construtora? Para uma pequena construtora, é começar por onde dói mais. Então, você tem que ter um mínimo de controle que vá te dar algum resultado, que aquele controle, a hora que você olhar, você tem uma informação ali, mesmo que seja um cronograma macro da obra. Como é que está o andamento? Eu não quero fazer o cronograma, uma atividade atrás da outra, mas eu tenho uma lista de atividades que eu quero saber como é que está o andamento dessa lista de atividades, como que elas estão concluídas. É simples. Essa lista de atividade com percentual de cada uma, você tem o avanço físico da obra. O cronograma não foi feito, porque o cronograma é chato, é trabalhoso, precisa de uma pessoa, mas o avanço físico que você fez. Então, você começa com essas etapas mais simples e que te dão um retorno maior de informações. E uma coisa também que eu gosto de frisar nos meus cursos
é que você não pode ter uma ferramenta que você vai usar, que essa ferramenta seja seja um empecilho para você. Se você é uma pessoa que precisa usar o Excel para fazer medição de trabalho, se você precisa fazer orçamento no Excel, Excel, eu falo para todo mundo, até para quem faz estrutura, dá para fazer um projeto estrutural no Excel. Você faz as planilhas, você faz a lista de material, você pega lá as linhazinhas, desenha lá, dá trabalho. Mas se for para o engenheiro, quem é o pessoal novo, aprender um programa, desenho, vocês vão ter que aprender a fazer croquis, alguma coisa. Mas o Excel, gente, o Excel você usa em qualquer área. Então, assim, você tem que ter o domínio daquela ferramenta que te ajuda no dia a dia. Essa é a principal coisa. Eu não tenho dinheiro para comprar uma licença do Cienge porque eu sou pequeno. Usa o Excel. Putz, Roger, Excel, eu tenho que ter uma licença, tal, pagar para a Microsoft. Não. Não vamos falar aí dos alternativos. O Google tem o Google Sheets, que é gratuito. Se você tem o Google Drive, você entra no Google Sheet, faz uma planilha, fica online para todo mundo usar, e a planilha, as fórmulas são iguais do Excel. Então, tem o OpenOffice, que é o mesmo Office, mas só que é gratuito. Quem não precisa ter o Office. Olha, gente, o Excel, quem trabalha com 100% das funções que tem dentro do Excel, nem eu trabalho. Porque o Excel é uma ferramenta maluca, tem muita coisa. Agora, um OpenOffice que ele está assim, vamos dizer, ele tem 98%, 95% do de graça. É mais do que suficiente para 90% das construtoras. Sim, tá? Com certeza. Então, e não tem custo. Então, começa por isso. Primeiro, controle mínimo financeiro. Usa uma ferramenta aí digital que você possa tirar uma foto de uma nota fiscal um gasto que você teve. Então, tem vários aplicativos aí, até gratuitos, para você fazer esse controle financeiro. Segundo, um controlezinho maior que você tenha que ter da obra, parte para o Excel. Controla no Excel, no OpenOffice, não vou falar no Excel, no OpenOffice, na planilhas do OpenOffice, e saiba trabalhar com ele bem. Daí, com o crescimento, com o barateio também dos sistemas, depois você parte para um sistema, quando você já tiver um pouco mais robusto. Então, esses dois pontos, eu acho que são essenciais para você ter um controle, tá? E ter uma melhoria baseada em informações, em histórico. Você precisa registrar para você ter informações para tomada de decisão futura. Tá? Então, primeiro começa com o registro. Ok. Me diz uma coisa, e a tua atuação, a tua empresa hoje, ela oferece esse tipo de consultoria para as empresas de uma geral? A gente oferece para as empresas, o nosso foco é média empresa. Tá? Uma empresa aí que tenha... de média empresa, que a gente chamaria de média empresa num porte da construção civil. Porque o tempo de desenvolvimento de um BI, ele é trabalhoso, por exemplo, para a gente que faz, porque cada empresa, mesmo usando o mesmo sistema, elas cadastram coisas diferentes, de forma diferente no sistema. Então, a gente precisa entender esse negócio da empresa. E a gente faz até essa consultoria, né? O início do projeto de um BI como é que você está usando o sistema. Eu tenho Cienge, Secom, Mega, são os que eu mais trabalho. O do Cienge que eu tenho mais cliente. Você usa as medições como? Dessa forma, você coloca o dado lá, você coloca o anexo, você pendura a calção, não pendura, você gera o calção no financeiro. Então, a gente consegue, com uma discussão com a empresa que já está usando o sistema, delinear como é que vai ser o BI. Muita coisa, quando é sistema que a gente já trabalha, a maior parte já está rastreada. Então, para a gente, barateia esse desenvolvimento, porque o tempo diminui. Mas quando tem desenvolvimentos que os diretores têm uma necessidade pontual, aí a gente vai fazendo esse desenvolvimento, conectando com outros sistemas,
Então, é uma demanda que a gente precisa analisar. Como eu falei, o Cienge está dando esse passo inicial de fornecer um mini BI, que a gente está preparando isso aí, com aquilo que eu mostrei para vocês, a gente vai filtrar aquilo ali, muita coisa a gente consegue usar para qualquer construtor, é isso que eu estou fazendo agora, e tendo o Cienge, é só entrar no nosso sistema, vai ter lá a conexão com esse mínimo, a parte financeira, a parte de controle de obra que está sendo executado. Então, a gente consegue hoje, com o Cienge e Ciecon, dar esse start de forma mais rápida, porque a gente já tem rastreado, a gente faz essa engenharia reversa do banco de dados do sistema. Tá? Ok. Estamos satisfeitíssimos, né, com a tua palestra, muito brilhante, viu? Você está de parabéns, viu, Rosa? Agradeço. E certamente a gente vai dando esses passos, né, a gente melhora a qualidade das nossas empresas, da atividade de engenharia na nossa região, e você está trabalhando com essa perspectiva de Brasil, né, está contribuindo para o avanço, né, do controle de qualidade, né, melhorando, barateando e melhorando a qualidade das nossa engenharia civil, a nossa construção civil, né, uma área, né, que é tão importante para o país e que precisa de resultados positivos, né? Então, essa maximização dos resultados, diminuindo custos e maximizando resultados é fundamental, né? Então, parabéns pela tua atividade, parabéns pela tua empresa, pela palestra, foi realmente... eu tenho mais perguntas aqui, mas dado o adiantado da hora, eu vou passar para você, e aí depois a gente compartilha com os nossos inscritos no Congresso. Tá? Eu queria registrar aqui o nosso agradecimento aos nossos alunos, aos nossos ex-alunos, engenheiros aí, foram convidados também engenheiros de empresas da região para assistir, e provavelmente devam entrar em contato com você, e eu gostaria então de registrar aqui os meus sinceros agradecimentos a todos que estão aqui participando, que nos ajudaram nesse congresso, a professora Adriana, a professora Dayana, a todos que estão por trás aqui nos ajudando, a todos os inscritos e em especial às estrelas da noite, né, aos nossos palestrantes, e aqui em particular ao Roger, né, teve aí essa gentileza de disponibilizar o seu tempo numa sexta-feira à noite, né, para nos brindar com uma palestra abordando temas aí importantíssimos para nós. Muito obrigado, boa noite a todos. Fico à disposição. Ok, obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Formulário lá no grupo do WhatsApp, tá?